Olá, seja bem-vindo a esse canal. Aqui nós tratamos de cálculos trabalhistas do sistema PJ-Calc. Meu nome é Viscelmo Alencar, sou professor de cálculos trabalhistas. Nós estamos aqui para tratar de PJ-Calc, de cálculos trabalhistas há bastante tempo, lá desde 2014. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí, deixe o seu like nesse vídeo se você achar interessante, se for útil para você. Nós vamos tratar hoje sobre a versão 2.10 do PJ-Calc. Acabou de sair a versão novinha em folha e eu vou trazer para você aqui todas as alterações. Mais uma vez, inscreva-se aí no nosso canal para ajudar esse vídeo a chegar para mais gente. Pois bem, eu estou aqui na minha tela, né, com as principais alterações dessa nova versão. Elas foram bastante, assim como ocorreu na versão 2.9.1, foram correções de bugs, de erros que o sistema trazia, mas que não tem, vamos dizer assim, reflexos na forma de se operar o sistema. Nenhuma funcionalidade nova, nenhuma alteração significativa nessa área, mas correção de erros mesmo, tá? Eu vou aqui passar rapidamente, né, sobre isso, fazendo aqui alguns comentários breves sobre isso, só para você saber, né, o que mudou, né? Então nós temos aqui, por exemplo, né, vou seguir aqui rapidamente, esses itens verdinhos aqui significa que foram melhorias, que é o que? Com relação ao cálculo externo, né, o que é cálculo externo? É aquele cálculo que você pode inserir no PJ-Calc partindo de um cálculo pré-existente. Então você tem uma planilha lá feita no Juriscalc, no Excel, você quer lançar no PJ-Calc, você pode utilizar a opção de cálculo externo, né, que tem uma função específica aqui, ó, no sistema PJ-Calc. Quando você está com todos os cálculos fechados, você tem aqui cálculo, novo cálculo externo. Então você pode lançar o valor total do cálculo só para fins de atualização. Para que serve o cálculo externo? Para fins de atualização e dedução de valores, tá? Então aqui na parte de cálculo externo, aqui na parte de honorários, né, eles disseram que fizeram algumas alterações, com uma melhoria, né? Alterou a lógica de seleção dos textos de imposto de renda sobre honorários nos relatórios de resumo de cálculo e atualização. Na realidade, a atualização não é nem dentro do PJ-Calc, é no arquivo PDF lá que está sendo gerado, tá? A outra melhoria aqui foi um label, né? Ou seja, um rótulo de um campo, né? Que eles alteraram. Mas aí é a questão do ambiente bem interno, algum conceito aqui bem interno, né? O label aparece quando a configuração do sistema indicar um ambiente diferente de produção, ou seja, coisa realmente de configuração do sistema. As demais alterações foram realmente correção de erros. Por exemplo, tivemos aqui correção de erros nas tabelas de atualização dos tribunais, na forma de notificar os tribunais. Na parte de contribuição previdenciária, uma correção aqui somente quanto à exibição da correção monetária lá no relatório final. Né? Uma correção monetária aqui relacionada à conversão de moeda. Né? Eles disseram aqui que houve uma correção quando há uma mudança de moeda. Por exemplo, se em julho de 94 nós tivemos a alteração da criação da moeda real. Né? E antes disso a gente tinha cruzeiro novo, cruzados, né? Então, o que é que faz essa conversão dessas moedas antigas para a moeda atual? É o índice de correção monetária. Então, quando você aplica lá a Selic, aquele índice está embutido nele a correção, a transformação dos índices. E eles fizeram umas correções aí, quando essa mudança ocorria no meio do mês, eles fizeram esse ajuste. No histórico salarial, né, eles fizeram, quando a gente faz a importação de um histórico salarial, né, aqui no PJ-Calc, quando você entra aqui no PJ-Calc aqui em histórico salarial, a gente pode importar um histórico salarial do Excel. Eles fizeram um ajuste, tá, para corrigir, para melhorar a performance, né? Eles disseram aqui, deixa eu colocar a tela de novo aqui, que eu tinha esquecido de... Eu falei sobre esses índices aqui, ó, sobre esses itens aqui, né? A questão do imposto de renda, que foi uma melhoria, essa outra melhoria aqui, que eu acabei de comentar, e eu estava falando aqui sobre essa questão aqui, ó, da histórico salarial importar base, que eles disseram que foi corrigida
uma falha na lógica de aplicação. Nós temos aqui também, né, que o PJ-Calc não consegue importar cálculos em caracteres reservados do XML. XML é aquele arquivozinho de exportação do cálculo. Então, foram realmente correção de erros que para a gente não tem tanto efeito, né? Que mais aqui? Uma alteração no critério da fundamentação legal da contribuição previdenciária, aumentando o tamanho de campos, de tabelas internas do sistema. Que mais aqui? Cartão de ponto, horas extras em feriado. Corrigida a lógica para a inclusão de colunas na apuração mensal quando há mais de um cartão de ponto. Que mais aqui? Um rótulo aqui que foi alterado no ambiente de homologação. Selic simples, né? E Selic Receita Federal, que mudou aqui. Corrigida a lógica de ajuste de diferença de centavos para garantir que tenha ao menos um valor maior. Então, foram realmente alterações sutis e relacionadas à correção de erros. Esse último item aqui, que trata aqui do cartão de ponto, da falta justificada, foi um erro bastante interessante. Eu vi um cálculo que deu um erro nessa parte, que a pessoa informou alguns dias de falta justificada e mesmo assim o sistema calculou horas extras naquele período das faltas justificadas. Nós sabemos que quando o empregado falta, mesmo ele justificando aquela falta, ele não faz horas extras, ele não presta horas extras porque ele não está trabalhando, mesmo que seja justificado. Mas o sistema estava calculando mesmo assim e eles corrigiram aqui nessa versão. Então foram correções de erros, de bugs, né, para melhorar. E aí isso mostra também vamos dizer assim, a maturidade do sistema, que o sistema está evoluindo, né, está melhorando, as alterações são cada vez mais sutis, né, não tem tanto impacto no nosso trabalho, isso é muito bom, tá? Então, feitas essas considerações, aquela dica que eu sempre dou com relação a transporte dos cálculos da versão anterior para a versão nova. Nessa versão funcionou tranquilo, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai entrar onde está a pasta do seu sistema anterior, tá? Aqui, por exemplo, a minha aqui, ó, 2.9.1, eu vou copiar essa pasta ponto dados aqui da versão antiga e vou colar na versão nova, tá? Onde é que está a minha versão nova? Está aqui, a versão 2.10. E eu venho e colo e substituo essa pasta ponto dados, todos os seus cálculos vão ser transportados. Se a gente ver aqui no meu PJ-Calc, ó, todos os cálculos antigos, deixa eu só fechar aqui, pronto. Eles já estão aparecendo aqui na tela, eu não precisei importar e exportar de um por um. A tendência é que isso daqui para frente fique cada vez mais constante, tá? Mais um recado que eu quero trazer para você, né? Esse fim de semana, né, passado, eu ministrei uma pequena oficina no TRT da primeira região, no Rio de Janeiro, no Fórum Regional de Calculistas que teve lá. Foi muito interessante, teve muita atualização, né? Foi feita uma pesquisa lá com os calculistas para ver quais seriam as matérias que eles teriam interesse que a gente tratasse nessas oficinas, e em primeiríssimo lugar foi o tema de atualização de cálculos, né, pela ADC 58, né, pelo critério do STF, e a atualização de dados também de correção monetária na parte da Fazenda Pública, em razão da publicação da Emenda Constitucional número 113, da Emenda Constitucional 113, que tratou da correção dos precatórios, tá? Isso foi o tema básico desse fórum lá. Mas teve outros assuntos que a gente tratou lá na nossa oficina. Mas uma coisa me chamou a atenção e eu quero trazer para você. Eu sei que aqui nesse canal, né, você que me acompanha, tem muito perito judicial, pessoas que estão iniciando, que fizeram o meu curso de PJ-Calc Plus, que estão lá no CCT. Eu recomendo você também a conhecer o CCT, o Clube do Cálculo Trabalhista, é uma comunidade de calculistas com mais de 10 cursos lá dentro, com muita interação, né? E eu convido você para conhecer lá, basta entrar aí no seu navegador cct.ensinoplus.com.br. E então o que me chamou a atenção nesse congresso lá, né, falando dessa questão da perícia, foi que os tribunais do Brasil todo estão cada vez mais nomeando peritos para cálculos trabalhistas. É impressionante e eu acredito que isso vai ser uma tônica no Brasil todo. E há um espaço muito grande para você que é calculista atuar na Justiça do Trabalho. Então você vai receber aí R$1.000 por cada perícia que você
atuar, pode ser um pouquinho menos, né? Dependendo da situação, mas há um espaço muito grande para os peritos judiciais. Agora é importante que você, né, se prepare, né, para que você faça um curso, que você tenha a condições de atuar como perito na Justiça do Trabalho, que você se cadastre no sistema de peritos, né, que vocês preencha todos os requisitos para você atuar. Mas eu vi isso muito claro lá no Rio de Janeiro, muitas varas de lá já nomeiam peritos, o TRT 15 também já nomeia muito perito para fazer cálculo trabalhista. Por que isso? Porque os servidores não estão conseguindo dar conta dos cálculos. Então existem cálculos bastante complexos, aqueles cálculos de bancário, né, Caixa Econômica Federal, de Correios, com evolução, com muitos reflexos, com muito ponto para digitar, muita questão minuciosa que só o perito, né, consegue trabalhar com mais tranquilidade nesses cálculos. Então eu recomendo a você que se você já está pensando, ou já é perito, ou quer continuar, continue, insista, que vai surgir muita oportunidade. A tendência é que todos os tribunais do país comecem a trabalhar com perito judicial na área de cálculos. Aqui no TRT 21, a gente ainda não trabalha. Raros são os casos, mas eu vejo que isso vai ser uma tendência de a gente começar a nomear peritos para trabalhar, principalmente naqueles casos mais complexos. Então é importante que você se prepare. Então essa foi algo que eu extraí desse encontro que a gente teve lá no Rio de Janeiro. Com relação às atualizações de correção monetária que se tratou lá, teve várias palestras sobre isso, né, bastante elucidativas lá. Que conclusão eu cheguei? Lá no Rio de Janeiro, o pessoal vai aplicar a Selic da Receita Federal. Né? Nós sabemos, vou abrir aqui o PJ Calc, ó. Aqui na parte de correção, juros e multa, tá? Nós temos do lado esquerdo aqui a correção, do lado direito os juros de mora. Né? E ainda desde a decisão do STF, lá em dezembro de 2020, que a gente que ficaram algumas dúvidas, né, com relação a juros na fase pré-judicial, né, ou seja, antes do ajuizamento, questão do dano moral. E o que foi uma das dúvidas agora, né, foi com relação à Selic. Por quê? Porque o PJK, que ele trouxe 3 tipos de Selic. A Selic da Receita Federal, a Selic simples e a Selic composta. Aqui no canal, quando saiu a versão 2.9.1, eu tratei e expliquei esses 3 tipos de Selic. Lá no Rio de Janeiro, o pessoal está aplicando a Selic da Receita Federal. Por quê? Porque eles defendem que foi a Selic que o ministro Gilmar Mendes tratou na decisão lá, que ele falou especificamente sobre essa Selic. E aí eles estão aplicando por isso. A Selic da Receita Federal, o diferencial dela é que ela, no último mês, ela aplica não a taxa Selic, mas 1%, porque é aquela taxa utilizada para pagamentos dos tributos federais. Tá? Ela é uma Selic simples, ou seja, só a soma dos índices. Então, se você tem lá, num mês deu 0,5%, no outro mês deu 0,5%, no terceiro mês deu 0,5%, vai dar 1,5%, não vai ser acumulado. Já a Selic composta, que eu acho que não se aplica à Justiça do Trabalho, embora algumas pessoas defendam também isso, porque o ministro também usou a calculadora do Banco Central e aquela calculadora do Bacen é Selic composta. Algumas pessoas defendam, eu acredito que não tá caminhando muito no sentido de não ser aplicada a Selic composta na Justiça do Trabalho, porque sempre se aplicou juros simples. A própria Lei 8.177 aplica juros simples. Né? Então, por enquanto, o TRT do Rio está aplicando Selic da Receita Federal, a maioria está aplicando Selic simples, né? Alguns ainda estão meio na dúvida, né? E a questão dos juros na fase pré-judicial, que é TR na fase pré-judicial, né? Que é a aplicação do artigo 39 lá da Lei 8.177, que é essa parte aqui de cima, aplicar juros na fase pré-judicial. O TRT da primeira região, a maioria das varas não aplica esse juro na fase pré-judicial, por falta de previsão legal, né? Mas enfim. Eu defendo que seja aplicado porque a decisão é muito clara nesse sentido, salvo engano, lá nos embargos de declaração ficou decidido isso, tá? Com relação à Fazenda Pública, teve uma alteração significativa com a emenda constitucional número 113, que definiu que a partir de dezembro de 2021, os precatórios, o que são precatórios? São aqueles
pagamentos devidos em razão de condenações da Fazenda Pública, de estados, municípios, da União, né? Então a execução contra a Fazenda Pública é feita de uma maneira diferente, e isso gera a expedição de ofícios precatórios para que seja incluído no orçamento daquele ente público. E aí essa emenda constitucional bateu o martelo aí que a partir de dezembro de 2021 agora, todos os processos contra a Fazenda Pública também devem ser corrigidos pela Selic, tá? Então nós temos um índice, de acordo, eu recomendo você a dar uma olhada nessa emenda constitucional 113, bem como na resolução 448 do CNJ, que traz toda a evolução, quais os índices que se aplica no caso da Fazenda Pública. Então, a partir de dezembro de 2021, não só os precatórios, né, que é uma fase administrativa do processo, como os processos normais que tramitam nas varas serão atualizados pela Selic. Tá? Essa é uma novidade aí dessa emenda 113 da Constituição Federal. E nesse encontro lá, as dúvidas, né, que as pessoas me apresentaram foram as mesmas dúvidas que vocês trazem aqui no canal, que vocês trazem lá no CCT para mim, né, como por exemplo, essa da Selic aí, da atualização, reinou, né? Mas teve muita coisa lá, o pessoal falando muito sobre teletrabalho, mas o teletrabalho do servidor, né? Não é uma questão de cálculo. Falou-se sobre dano moral. O dano moral é uma questão ainda, a atualização do dano moral é uma questão ainda que não ficou bem explicada com relação a essa aplicação da ADC 58. Por quê? Porque a súmula 439 do TST diz que o dano moral, a atualização dele é como? Correção monetária a partir da fixação do dano, ou seja, na sentença ou no acordo, mas o juro de mora vem lá do ajuizamento. E como agora a gente tem a Selic como uma taxa conglobante, ou seja, uma taxa mista que tem juros e correção monetária, como é que a gente vai fazer essa divisão? Ou a gente pega a Selic do ajuizamento, ou a gente pega a Selic da data da sentença. Então tem juízes aplicando uma ou outra metodologia. Ou então pegar a Selic a partir do juro, a partir da fixação do dano moral, e uma outra taxa, por exemplo, um juro simples a partir do ajuizamento. Então, a coisa não está bem definida ainda e eu não vi também uma resolução para isso ainda, tá? Para não causar prejuízo ao reclamante, né, o ideal é pegar do ajuizamento. Mas se a distância entre o ajuizamento e a fixação do dano for muito grande, pode causar um prejuízo aí para uma das partes, tá? Então, foram tratados, a gente tratou lá de horas extras noturnas, são aqueles temas que a gente já está acostumado a tratar, mas o que prevaleceu foi realmente a atualização de correção monetária. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí. Instale a nova versão do PJ Calc, você vai entrar no site do TRT da 8ª região, trt8.jus.br, baixar a última versão que tem lá, extrair para o seu computador, fazer essa alteração para você importar os seus cálculos, você vai estar com a sua versão atualizada, né, evitando de causar prejuízo aí às partes em razão de algum bug que existia na versão anterior. Então esteja sempre com a última versão atualizada. Se esse vídeo foi útil para você, dê o seu like aí, compartilhe, divulgue, fique à vontade e comente aí também, deixe seus comentários aí, a sua observação sobre isso que a gente falou aqui. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, tchau.